Bem-vindo ao Decisão Benfica. A Rádio Observador estreia hoje uma edição diária deste podcast dedicado às eleições do Sport Lisboa e Benfica. Às segundas-feiras, continuamos a contar com o debate entre os candidatos, sendo que na próxima segunda vamos já ter o debate sobre futebol. Para além disso, a partir de hoje, neste espaço, até às eleições, vamos medir o pulso à campanha. Eu sou o Miguel Cordeiro e vou estar à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Vamos falar do tema que marca o dia, vamos analisar quem está a ganhar e quem está a perder votos e vamos também ao livro da história para destacar, a cada dia, um antigo presidente do Benfica. O Decisão Benfica, na Rádio Observador, é para ouvir até ao dia 25 de outubro. Bruno Roseiro, bem-vindo. Olá, Miguel. Vamos começar pelo tema que está a marcar o dia, essa declaração de rendimentos que entra na campanha, neste caso, a declaração de Noronha Lopes. Sim, é complicado porque quando nós achávamos que já era difícil sugerir algo novo que entrasse nesta campanha, eis que, de repente, até declarações de IRS começam a surgir, ainda para mais a forma como as mesmas são inicialmente divulgadas, ou seja, agarrar em declarações de IRS, dar neste caso uma jornalista, as declarações do IRS e depois colocar no próprio site da candidatura, é algo que nunca se tinha visto. O que é que isto tem aqui dois polos de análise. Um primeiro que é qualquer pessoa que olhe para Noronha Lopes, basicamente nesta altura, a não ser que pura e simplesmente tenha uma opinião formada e que não vá mudar, percebe que é alguém que está a defender aquilo que sempre disse, que é as notícias sobre os prejuízos acumulados das suas empresas não fazem sentido. Por outro, também há aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, que é até que ponto é que a campanha do Benfica baixou para haver um candidato que tem de mostrar as suas declarações de rendimento do IRS, que é algo que devia ser privado, para comprovar, digamos assim, a sua transparência. Portanto, há estes dois polos de análise. Mas há uma certeza que fica, é que se na quinta-feira, e nós temos estado já a acompanhar alguns candidatos durante estes últimos dias, se na quinta-feira havia um bocadinho a percepção de que a forma como as primeiras notícias sobre as empresas de João Noronha Lopes saíram poderiam causar alguma moça naquilo que era a percepção que existia sobre o candidato João Noronha Lopes, passados 4 dias, isso deixou de ser tema. E, portanto, por aí, diria que Noronha Lopes teve uma saída airosa e a saída possível dentro do contexto atual que se vive na campanha eleitoral. Também a marcar este dia está Rui Costa, que ainda ontem disse que o alvo da campanha tem sido ele e não os outros, e a colocar-se nessa posição de alvo. Sim, aquilo que Rui Costa fez foi, basicamente, Noronha Lopes, mal comparado, tinha um problema como Luís Montenegro teve com a Spinum Viva. E ontem Noronha Lopes deixou de ter um problema Spinum Viva. Portanto, isso deixou de ser um problema a partir de ontem. E aquilo que Rui Costa fez foi tentar afastar-se, distanciar-se da tal campanha suja que Noronha Lopes falava. E porquê? Porque Noronha Lopes, quando foi falando nestes ataques, nunca foi colocando nome a candidatos. E a primeira vez que Rui Costa sentiu que era para ele que estavam a surgir as críticas, tentou distanciar-se, mas tentou distanciar-se com um tipo de discurso que basicamente tenta recolocá-lo no centro das eleições. Quando nós começámos esta campanha eleitoral, nesta perspectiva até numa vertente negativa, Rui Costa era ao centro. Porquê? É o incumbente, é aquele que está a acabar agora o seu primeiro mandato completo na presidência do Benfica e era aquele que estava a ser atacado, por um lado, por uma série de candidatos que querem uma mudança no Benfica e também, pelo outro lado, pelo seu antecessor, Luís Filipe Vieira, que nunca perdoou aquilo que ele entende ser um descalabro e a bandalheira, palavras dele, no Benfica. Entretanto, com o passar dos dias, percebeu-se que Noronha Lopes foi ganhando um destaque que deixou de ser Rui Costa. E Rui Costa, quando fala e diz que é ele o alvo, tenta recolocar-se novamente no centro da conversa. E porquê? Porque, independentemente de haver eleições no dia 25, a probabilidade de haver uma segunda volta é grande.
e nessa altura, numa possível segunda volta, aí sim o Rui Costa terá de dar trunfos que nesta altura, se calhar, provavelmente não terá de fazer. Sim. Hoje é um dia também importante para estas eleições porque há entrevistas a serem transmitidas na BTV. Sim, e tem aqui uma particularidade, que é as entrevistas da BTV, ao contrário daquilo que nós temos assistido em todos os canais, rádios, etc., que até me parece cada vez mais que os sócios do Benfica já começam a ficar um bocadinho saturados de entrevistas. Acho que são muitas entrevistas. Sim. Acho que muitas vezes preferem conhecer outras vertentes dos candidatos, mas estas entrevistas têm aqui um ponto positivo, que é meia hora a falar de Benfica. Portanto, não há lavagem de roupa suja, não há passagens por aquilo que foi o passado, não, em que ponto é que está o Benfica e para onde é que se quer levar o Benfica. E esse tipo de entrevista pode favorecer os candidatos numa outra perspectiva que tem a ver com a liderança, ou seja, qualquer benfiquista que hoje se sente e que tenha paciência para estar 3 horas a ver a BTV e a ver as 6 de entrevistas meia hora, vai terminar e vai saber aquilo que são os projetos, mas que já são conhecidos, mas vai também saber que tipo de pessoa é esta, como é que quer liderar. E nesta altura parece-me que a questão da liderança é algo que não se consegue consubstanciar num programa, mas que é muito importante e valorizado pelos sócios do Benfica. E, portanto, eu diria que há aqui uma série de candidatos que podem ganhar mais algum elan com estas entrevistas, não só por aquilo que têm a apresentar em termos de futuro, mas também pela capacidade que podem demonstrar ou não de liderar, de como é que querem fazer. Certo. Ainda a marcar o dia, as listas para estas eleições, já há uma ordem definida. Sim, e neste caso Martim Maier acaba por ficar, entre aspas, triste, porque ele foi o primeiro a entregar as listas para a direção. Ele achava que ia ter também a lista A, mas como a lista à Assembleia Geral Servir o Benfica foi entregue primeiro, portanto, a lista A será essa lista que concorre apenas para a Assembleia Geral, Martim Maier ficará com a lista B e depois há todas as outras listas. Há aqui uma curiosidade que ainda não foi muito falada, mas que os novos estatutos do Benfica vão começar a permitir. Num cenário, que neste caso é irrealista, mas é só para dar um exemplo, se Cristóvão Carvalho ganhasse, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a Comissão de Remunerações seriam sempre diferentes e pessoas que não são da sua confiança. E porquê? Porque cada um entrega as listas aos órgãos sociais que entende. Cristóvão Carvalho entregou apenas para a direção, João Diogo Manteigas entregou para tudo, menos para a Assembleia Geral, porque existe também esta lista independente do movimento Servir o Benfica. Apoio ao movimento, sim. E, portanto, há essa nuance, que é uma nuance nova também em termos de Benfica e que, recordo, num passado não muito distante, foi bastante problemático no Sporting em 2011, porque em 2011 Godinho Lopes ganha a direção, mas Rogério Alves, que era o seu candidato, não ganha a Assembleia Geral, que ficou com Eduardo Barroso. E toda a gente se recorda o problema que isso pode existir, ou seja, são órgãos que devem ser independentes uns dos outros, mas quando começa a haver problemas mais estruturais e até conjunturais num clube, o facto de não serem na mesma lista pode tornar-se também um problema. Muito bem, são os temas que estão a marcar este dia, terça-feira, 14 de outubro, rumo às eleições do Benfica. Neste Decisão Benfica, seguimos agora para a caça ao voto. Bruno, quem está a ganhar votos? Eu diria que com a intervenção que teve na noite passada, Noronha Lopes pode ter capitalizado alguns votos, ou sobretudo há uma garantia. Os votos que eram dele continuam a ser dele. Agora, deixo uma nota, é preciso compreender as eleições do Benfica como um todo. No Benfica não se vota apenas no Pavilhão da Luz. Vão existir mais de 100 pontos de votação, uma operação nunca antes vista em nenhum clube, e aquilo que me parece é que, nesta altura e cada vez mais, o eleitorado de Noronha Lopes ainda não conseguiu expandir como queria além de Lisboa. E isso pode ser um dado importante depois quando fizermos as contas sobre os resultados de dia 25. Muito bem. E quem é que está a perder votos?
Eu diria que Cristóvão Carvalho não é que tenha propriamente muitos votos para perder nesta altura, mas continua a perder e por uma razão, porque mais uma vez, por exemplo, Cristóvão Carvalho ontem apresentou a sua ideia em termos de infraestruturas, quer aumentar o Estádio da Luz para em 15 mil lugares, quer também ter uma atenção especial com tudo aquilo que são as modalidades, ou seja, vai apresentando algumas notas sobre as suas ideias, sem nunca concretizar como é que isso se faz e porque é que ele é diferente e as pessoas devem votar nele para fazer. Esse é um problema de Cristóvão Carvalho, que é, ele tem dito tudo aquilo que acha que deve ser o Benfica, mas tem tido dificuldades em explicar como é que chega a esse patamar. Sim. E quando assim é, e quando é uma figura menos, se calhar, mediática, torna-se ainda mais complicado. Todos os dias vamos avaliar a prestação dos candidatos rumo a essas eleições de 25 de outubro. Para fechar, vamos abrir o gabinete presidencial, vamos à Farmácia Franco. Na Farmácia Franco, Bruno Roseiro, destacamos o trabalho de antigos presidentes do Benfica. Hoje queres falar de José Ferreira Queimado. Foi presidente por 2 vezes, entre 66 e 67 e entre 77 e 81. Pronto, esta é a parte boa das eleições do Benfica e serem tão concorridas, é que obriga-nos a estudar um bocadinho mais de história do Benfica e a perceber em cada um dos períodos a importância que cada presidente tem. Neste caso, Ferreira Queimado é um empresário ligado à cortiça e ao turismo. Ele assumiu pela primeira vez a presidência do Benfica apenas num período de 66 a 67 e é um ano onde ele vive um bocadinho de tudo, ou seja, Bela Gutmann tinha saído depois de não ter conseguido o desejado tetra, ou seja, em termos de futebol, era aquela altura em que o Benfica ganhava 3, o Sporting ganhava 1, o Benfica ganhava 3, o Sporting ganhava 1, mas o tetra continuava sem chegar à luz. Bela Gutmann saiu, Fernando Riera voltou e com sucesso, acaba por ser campeão contra uma Académica que tinha Mário Wilson e tinha também um Artur Jorge, que era cada vez mais destacado também pelos meios ingleses, não só por aquilo que ele era como jogador, mas também pelo facto de estudar literatura, de gostar de ouvir música clássica, que era algo não muito normal nos jogadores de futebol naquela altura. Mas este é também o ano onde Ferreira Queimado tem de viver uma situação, uma das páginas mais dramáticas da história do Benfica, que é quando Luciano morre eletrocutado durante uma sessão de hidromassagem. É um episódio negro, podia ter contornos ainda piores se Jaime Graça não tivesse o sangue frio para desligar naquela altura a corrente, porque havia mais jogadores também, entre os quais o Eusébio, também estavam lá, e isso foi um episódio marcante, mas mesmo assim não impediu que o Benfica conseguisse regressar aos títulos. Posteriormente, uma década depois, Ferreira Queimado volta a liderar o Benfica, ainda para mais depois de Borges Coutinho, ou seja, tinha esse peso em termos de herança, mas enfrenta realidades que nunca tinha enfrentado, ou seja, aposta no futebol ao fazer regressar Humberto Coelho, ao contratar Diamantino, mas não consegue voltar aos títulos. Continua a apostar no treinador, que na altura era Mortimor, mas também continua sem ganhar. As campanhas europeias não correm como tinham corrido as anteriores e isso acaba por fazer moça também em termos financeiros, porque a bilhética dessas noites europeias eram muito importantes para o Benfica, e no meio de tudo isto há uma decisão que acaba por ser uma das decisões que eu diria que é inevitável, não é? Nesta altura, com o devido distanciamento, nós conseguimos perceber que aquilo que aconteceu no final da década de 70 e início dos anos 80 iria sempre acontecer, mas que naquela altura foi uma tomada de posição corajosa, que foi levar a uma Assembleia Geral uma proposta que permitia a contratação de jogadores estrangeiros por parte do Benfica, que era algo que até aí não poderia acontecer. Foi uma Assembleia Geral longa, sem os problemas que se saiba da última Assembleia Geral, e no final houve uma votação de 472 contra 62 votos contra, portanto, uma aprovação ampla para que o Benfica pudesse contar com jogadores estrangeiros no seu plantel. Há sempre aquelas dúvidas se o primeiro é Jorge Gomes, que jogava no Boa Vista, ou o César, que acabou por vir do Brasil, contratado ao América do Rio de Janeiro. Foi um deles, digamos assim, foram os dois primeiros jogadores. Há essa curiosidade de Ferreira Queimado
pela primeira vez ter andado de Concorde e ter ido ao Brasil para fechar a contratação de César, porque quando Jorge Gomes estava a ser negociado, ele estava em Paris e, portanto, ele estava a gerir mais ou menos as coisas pelo telefone, já com jogadores estrangeiros enquadrados no plantel do Benfica, o Benfica ganha uma Taça de Portugal em 79-80 e, na última época de Ferreira Queimado, consegue voltar a ganhar o campeonato, nesta altura já com Lajos Barotti no comando. Portanto, foi alguém que teve algumas decisões importantes. Junto a isso também o início da construção do pavilhão número 2 do Estádio da Luz, que nós depois viemos a reconhecer mais tarde como uma obra importante pelo peso que as modalidades tinham no Benfica e também porque eram modalidades que ganhavam uma certa expressão. Na década de 90 é inevitável falar do basquetebol do Benfica, por exemplo, com aquelas noites europeias que tinha, e aquele famoso jogo com o Partizan de Belgrado. Portanto, a existência de um pavilhão número 2 da Luz na altura foi muito importante e inaugurou também a piscina, que tem hoje um conceito completamente diferente em termos de utilidade, não é? Porque envolve aqui muita zona de São Domingos, da freguesia de Benfica também, mas que deu também o início ao aumento do número de praticantes federados no Benfica, e isso também foi um ponto sempre importante. Portanto, é alguém que nem sempre foi feliz na sua presidência, mas teve aqui pontos importantes e determinantes naquilo que foi a história do Benfica. Ferreira Queimado, que morreu em 2007, era o sócio na altura 261. Chegou ao fim o primeiro episódio do Diário da Decisão Benfica. Entramos em formato diário até às eleições. Vamos ter debate entre todos os candidatos na segunda-feira sobre futebol. O Decisão Benfica está de regresso amanhã.